os meus erros, porque eu acredito, os acertos também e o meu conhecimento também. Eu gostaria de ter ouvido alguém em algum momento lá atrás que me falasse no que eu vou dizer hoje. Lá em 1995, nossa, é bastante, né? Meu filho faz 28 anos, daqui 2 meses, eu tenho 48 anos e errei e acertei e foi um resgate da nossa relação quando ele tinha mais ou menos 16 anos, 17, que fez com que eu direcionasse os meus esforços para a orientação parental. E a orientação parental, eu também trabalho como neuropsicopedagoga clínica, mas acompanhem o raciocínio. Muitas vezes eu faço atendimento com a criança, e antes, né, quando eu não era orientadora parental, faço atendimento com a criança. Mas dentro desse manejo com a criança, dentro desse direcionamento, eu faço com a criança uma única vez na semana. Uma única vez na semana. E eu devolvo essa criança para esse lar. E muitas vezes, a maioria delas, é um manejo dos pais que estão fazendo aquela relação não estar tão ideal quanto deveria. Porque às vezes a gente acha que o nosso filho, a criança não nasce estragada, né? Ela nasce como ela tem que ser. E nessa pegada de como ela tem que ser, nós pais é que temos que, deixa eu ver como é que eu olho para isso aqui. E seguindo, né, esse raciocínio, trazer a orientação parental. Primeiro deixar a casa saudável, o lar saudável, a comunicação saudável. Porque esse pai e essa mãe é que trabalham, é que estão com a criança todos os dias, em todas as situações. Na hora do banho, que chora porque não quer, né? Aí chora porque não quer sair depois que está no banho, né? Daí reclama para comer, né? Aí reclama depois que já comeu. Então, assim, é o pai e a mãe o tempo todo. Então, como eu tiro essa criança, faço esse atendimento lá no meu espaço e devolvo essa criança para esse lar que muitas vezes, devido à correria, devido à rotina, devido ao estresse, devido à falta de conhecimento, está se atuando de uma maneira que está aumentando o fogo, ao invés de diminuir. E dentro desses estudos que eu faço já há mais de 10 anos, eu sou orientadora parental há mais de 10 anos, tem muito da neurolinguística. Uma palavra que abre e uma palavra que fecha a conexão. Já sentiram isso? Tudo está indo muito bem. Falou uma única palavra, a bomba, não é mesmo? E aí, quais são essas palavras que abrem e que fecham conexão? Essa é uma descoberta e exige esse estudo, e exige essa comunicação mais assertiva para a gente ter um resultado melhor com os nossos filhos. Como eu falei, hoje eu venho compartilhar e aprender. Compartilhar meu estudo, meus erros e aprender com vocês. Vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa acertar a pergunta. Às vezes, é comum... deixa eu só voltar ali um pouquinho nessa questão do atendimento presencial com as crianças e na orientação parental. Um atendimento não desmerece o outro, ok? Então, um é tão importante quanto o outro. Mas dentro da experiência que eu tenho nesses últimos 10 anos, eu percebi que eu tenho um resultado mais rápido quando eu acomodo a casa primeiro. E aí nós vamos para a intervenção com a criança, se necessário, 80% das vezes não é necessário, porque os próprios pais se habilitando, eles conseguem fazer a condução. Não nos tornamos pianistas porque ganhamos um piano. E para ser pai e mãe é necessário estudar. E cada vez mais, porque as crianças estão com estímulos tão intensos que se a gente não estudar, a gente dentro da nossa boa intenção, a gente acaba trazendo danos. Dentro da orientação parental que eu trabalho,
98% dos pais que chegam até mim na orientação parental online, eles ainda batem nos filhos e ainda castigam, ainda gritam, ainda tem situações de violência em casa. E tá tudo bem, porque todos eles, 100%, utilizam dessa prática, mas têm interesse em aprender como fazer diferente. E aqui é onde eu entro. Porque lá em 1995, quando eu tive meu filho, eu tinha um computador dentro de casa que eu tinha medo de usar o computador enquanto meu filho era pequeno. Eu mexia numa tela, apagava, ficava azul, via para o outro lado, clicava ali, ia para lá. E nessa eu não conseguia ter o acesso a essa informação que hoje a gente tem tanto. E a gente precisa aproveitar esse vasto conhecimento que nós temos hoje. Acertar a pergunta é muito importante. Querem como eu faço para o meu filho obedecer? Mas é isso mesmo que você quer? Quando você deseja, quando você sonha algo para o seu filho, lá no futuro, dentro de 10 anos, 15 anos, como você quer ver seu filho? 25 anos, 35 anos. Você vai ver seu filho com 35 anos e vai dizer, uau, que bacana. Ele realmente é obediente. Obediente da mãe, obediente do pai, obediente da mulher, obediente do filho, obediente do chefe, obediente dos amigos. Eu consegui. Ele se tornou uma pessoa obediente. Será que é isso mesmo que a gente quer? E aí acertar a pergunta é a dificuldade. Quando um pai chega para mim e me traz uma situação, eu pergunto, o que você deseja ver no lugar do que você está vendo? Essa é uma pergunta para vocês fazerem para vocês. O que vocês desejam ver no lugar daquilo que vocês estão vendo? Eu quero que ele me escute. Qual é o comportamento que você deseja ver? Eu quero que quando eu fale, ele me escute no primeiro chamado. Entendi. Agora, vamos analisar a idade. Será que essa é uma expectativa razoável dentro dessa faixa etária? Falar uma vez e escutar? Daí a gente vai criar temperamentos. Já ouviram falar em temperamentos? Eu dou um exemplo bem básico. Tem a criança que cai e fica caída no chão chorando. Tem a criança que cai, levanta e ri do próprio tom. Tem a criança que cai, levanta e bate em quem riu. Quem é um de vocês? Não é mesmo? E ainda, quem vocês foram? Vocês foram uma criança que caía e ficava no chão, que caía, disfarçava, saía rindo? Ou aquela que batia em quem ria? Então, se cada criança tem um temperamento, a gente não pode, com todas elas, querer agir da mesma forma, que não vai funcionar. E melhorar a pergunta, vocês já procuraram no Google, coisas assim que vocês não têm muita certeza. Vocês perguntam o número 1, aí você pergunta o número 2, aí você pergunta o número 3, aí vai formulando, o próprio Google vai reformulando as perguntas. E a gente, à medida que vai lendo aquelas perguntas que o próprio Google vai sugerindo, a gente vai se aproximando de entender o que a gente quer de verdade. Então, esse movimento de refazer pergunta, o que eu quero ver, o que eu quero ter, qual habilidade de vida eu quero desenvolver aqui? Eu quero que ele ceda porque ele precisa ceder, eu quero que ele ceda porque ele tem um aprendizado, eu quero que ele escute porque ele precisa me obedecer, eu quero que ele escute para desenvolver a escuta. Então, esse tipo de pergunta. E aí a gente vai começar na prática, né? Se a palestra é como nos tornamos os pais que os nossos filhos precisam, a primeira pergunta é: que tipo de pais nossos filhos precisam? E agora a mais tensa, né? Que tipo de pai e mãe eu sou? Porque primeiro a gente joga tudo a culpa lá em cima, né? Não pode falar palavrão, tá? Poxa vida, como é que a gente vai atender essa necessidade dessa criança? Mas aí quando a gente vai aqui para baixo, quando a gente vai aqui para
baixo, a gente, se responsabiliza. E aí muda tudo. Quando a gente se responsabiliza, muda tudo. Já ouviram aquela frase, aquela criança é muito difícil. Aquela criança é difícil. Quando aquela criança é difícil, eu saio totalmente da responsabilidade. Ela é difícil, assunto acabado, encerrado. É uma criança difícil. Agora, quando eu substituo a palavra difícil por desafiador, ele é uma criança desafiadora. O desafio é de quem? Se é meu, o que cabe a mim para olhar para essa situação? Porque meu filho é muito isso, muito aquilo, muito aquele outro. A criança não é nada. A criança está tudo. Isso é muito importante lembrar. A criança está em transformação. Existe a neuroplasticidade que permite mudanças até os 25 anos radicais. A partir dessa idade, de maneira intencional ou um exercício também. Então, vamos lá. Quando a gente recebe uma flor, primeira coisa, vejam bem, se a gente quiser que essa flor fique linda, dê flores, dê fruto, fique da cor que deve, floresça quando deve, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa, é estudar sobre essa planta que você ganhou. E aí? Ela gosta de sol ou ela gosta da luz solar? Ela gosta de vento ou ela precisa ficar mais protegida? É uma planta de fora de casa ou é uma planta de dentro de casa? Todas essas reflexões a gente faz quando a gente ganha uma planta, caso a gente queira que aquela planta floresça e chegue a se desenvolver dentro do seu máximo potencial. A gente não chega para a planta amarelando, perdendo folha, fala, meu Deus, mas eu te dou água, te dou sol, te dou, coloco você todos os dias no vento, na chuva, você fica desse jeito, amarela. Quando é que você vai reconhecer tudo que eu faço para você? Quando é que você vai reconhecer tudo que eu entrego para você? Ontem mesmo eu vim para casa, dormi em casa, porque eu tinha que te dar água. E olha aqui você, amarela, de novo, mais um dia amarela. Não fazemos isso. Por quê? Para chegar, dentro da analogia que eu quero, o que são as crianças? Quando a gente recebe, vamos estudar um pouquinho sobre a faixa etária? Vamos estudar um pouquinho sobre o que exigir, o que esperar e o que precisamos estimular. Não adianta com a criança que não consegue, com menos de 4 anos, ali menos de 3 anos, não adianta exigir que ela limpe o próprio bumbum, porque o bracinho não vai alcançar. Simples assim, o bracinho não alcança, não tem discurso que você queira dar, não tem um estímulo que você queira promover, o bracinho dela ainda não alcança. Então, ter essa clareza, qual é o momento que eu preciso começar a estimular determinada condição? Qual é o momento que eu preciso, eu sei que ainda não está no tempo dele. Qual é o momento que eu preciso, não, chegou. Aqui já tem que estar fazendo. Aqui já é contigo. Então, ter essa clareza e estudar um pouquinho sobre as fases, sobre a faixa etária, sobre o temperamento. São coisas que a gente pode fazer. Mas ainda dentro dessa proposta, da gente descobrir que tipo de pais os nossos filhos precisam, não tem como fazer essa caminhada sem a gente olhar para dentro. E essas reflexões que eu vou promover aqui, eu vou ficar até eu vou terminar antes do tempo, porque eu vou abrir para perguntas. Então, todas as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês já vão fazendo anotações relacionadas ao comportamento dos filhos de vocês, porque eu vou falar alguma coisa que vai servir para todos, Porque como pais e mães, em algum momento, em alguma circunstância, aquilo vai servir. Então, vamos estudar um pouquinho. Existem 4 tipos
tipo de parentalidade que é amplamente estudada na ciência e cada vez mais replicada e tendo mais certeza. Essas 4 parentalidades, elas transitam e a gente tende a agir de uma forma num determinado período, numa forma no outro determinado período. Só que o que vai acontecer, o que vai somar com essa parentalidade é que nós seremos lembrados apenas por uma. E aí, para a gente colocar em xeque essa informação que eu estou dando para vocês, se eu perguntar como era a mãe de vocês? A mãe, mais permissiva, mais negligente, ou mais autoritária, ou enfim. E o pai? Vocês sabem quem era o pai e vocês sabem quem era a mãe. Por mais que eles oscilassem nas formas, né, de parentalidade, vocês lembram quem eles eram e em qual quadradinho eles pertenciam. Também tem a família, a criança, o jovem, que a mãe ou o pai, né, enfim, é definido por uma parentalidade. Na adolescência ele vira outra parentalidade. Então, eu atendo alguns jovens no momento que a mãe estava vindo numa parentalidade mais autoritária. E aí, na adolescência, ela larga, ela não consegue. Ela afasta um pouquinho, né? Então, e agora eu vou pedir para vocês, primeiro, esse quadro eu apresento em todas as palestras e é o primeiro módulo do curso que eu dou. Primeiro a gente olha ele pensando na gente, na educação que a gente teve. Depois a gente olha ele também na educação que a gente está promovendo em casa. Essa clareza vai dar para a gente oportunidade de mudança, de rever aquilo que a gente está fazendo, como certo, como errado, aprimorar também. Dentro desse quadro eu também vou falar um pouquinho sobre a minha parentalidade, como que eu atuei, o que eu recebi. E, enfim, naquele tempo, eu intuía, quando meu filho nasceu, eu intuía que nenhuma relação deveria ter violência. Eu intuía. Porém, eu me justificava dizendo, mas só funciona quando eu grito? Mas só funciona quando eu pego o chinelo? Eu queria não gritar, eu queria não pegar o chinelo, mas eu preciso chegar a esse ponto para pessoinha fazer o que precisa? Então, me faltava o quê? Me faltava recurso, me faltava conhecimento. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Qual é, dentro de um ambiente mais autoritário, qual é a motivação? Por que as crianças fazem o que precisam? E aí, lembrem do tempo de vocês. Se vocês tinham ou tiveram pais autoritários, se um vizinho teve em algum momento da vida dele, então, qual é o agente motivador? Qual é o agente motivador? Vocês imaginam que faz com que a criança faça o que precisa. Qual é o sentimento que motiva? Olha lá, o medo. Dentro desse lar, os sentimentos, eles são importantes? O que acontece? Dentro desse lar, sentimento é uma fraqueza. Menino, não chora. Não me venha com mimimi, guarde-se seu choro. Saia daqui que agora na hora de falar sobre isso. Não quero ouvir o que tu está sentindo, quero que faça aquilo que precisa ser feito. Então, se fala pouco sobre os sentimentos. Muitas vezes esse pai e essa mãe não sabem se comunicar de maneira mais afetiva, porque não vieram dessa educação. Então, precisam aprender as regras para tudo. Tudo tem regra. Essa criança, ela não tira nota baixa, inclusive, porque se ela tirar, já sabemos o que acontece, né? Ou é uma decepção, ou acaba tendo aqueles castigos punitivos. Nesse lar, as consequências são punitivas. E a primeira vez que eu ouvi que a consequência não era punitiva, eu fiquei impressionada. Eu disse, tá, mas e daí? Consequência é punitiva. Né? Viver a consequência daquilo deve doer, deve sentir de lamentar, de ser ruim. E aí, à medida que fui crescendo os meus
estudos, isso foi me trazendo tanta lucidez à medida que eu ia compreendendo e ia compartilhando com as famílias e ia tendo os resultados, porque a consequência ela não precisa ser punitiva. Ela pode ser uma consequência lógica. Qual é a consequência lógica da tua ação? Se você derrubou o ovo no chão logo na sequência que foi passado o pano, a consequência lógica é você limpar. E não você apanhar porque derrubou o ovo. E às vezes a gente esquece disso. E quando a criança comete erro, a gente vai lá e a gente faz uma correção punitiva. Isso faz com que ela perca a confiança e não queira mais contar, passe a esconder. Só que nesse movimento que ela começa a esconder o erro que ela cometeu, ela considera, né? Eu tenho 0,0001 de chance de não apanhar ou de não ser castigado. Vou tentar. Porque o chinelo eu sei que vai pegar hoje. Né? Então, se eu tiver 0,001, eu vou mentir. E aí existe dentro dos temperamentos da criança, a criança que vai ficar cada vez mais habilidosa com a mentira, cada vez mais impecável. E existe a criança que vai passar contar a verdade por medo, mas vai se achar um verdadeiro fracasso, né, na hora que ela comete os erros. Como que é o controle desse ambiente? O controle do ambiente é alto. E o diálogo nessa casa, ele é pouco e ele gira em torno de comandos. Você já fez isso? Você já guardou a sua tarefa? Você já colocou sua bolsa no lugar? Já tomou teu banho? Já comeu? Ainda não está no quarto? Qual é o horário de dormir? Onde que você guardou tua mochila? Enfim, o tempo inteiro. E aí um convite para vocês se observarem. Sobre que aspecto que permeia a comunicação de vocês, o diálogo na casa. Será que não está muito no comando, agora faz isso, agora vem comer, vai sentar, tira teu prato, vai tomar banho, escovar os dentes, vai dormir, já colocou o pijama, coloca a roupa no cesto. Observem-se como está essa comunicação entre vocês. Porque ela fecha canal. E aprender a conversar com os filhos não é uma tarefa fácil. Porque às vezes a gente está no automático. A gente nem está percebendo que a gente está fazendo aquilo. E a gente está girando alto. Uma coisa muito importante que vocês podem utilizar é o tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade não significa um dia inteiro, nem muitas horas. O tempo de qualidade e dividir o problema com a criança é uma das habilidades que a disciplina positiva e a comunicação não violenta trazem. Às vezes a gente quer fazer o quê? Solucionar tudo e resolver tudo. E a gente tem resposta para tudo. Essa é a primeira das mudanças que eu faço nas orientações parentais. Mãe, volte 3 casas. Permita que a criança pense, porque é esse movimento que vai habilitar ela para tomar decisões na sua ausência. Quando a gente resolve tudo, quando a gente faz tudo, a gente também em algum momento fica culpada de tudo. Na adolescência, geralmente, tem palavras como: isso só não... Minha vida é a pior vida do mundo porque você não deixou eu ir naquela festa, né? Então, assim como você resolve tudo, você também é culpada de tudo. Porque hoje não levei a minha lancheira com o meu chá, com o meu suco, porque você, mamãe, não colocou, né? Então, assim, se você resolve tudo, se você faz tudo, você também é culpada de tudo. A gente fragiliza os nossos filhos quando a gente faz coisas que eles têm condições de fazer. E eles, frágeis, eles são facilmente vítimas de bullying, por exemplo, ou ainda eles são suscetíveis a comando de pessoas que não estão muito bem intencionadas, muitas vezes. Qual a necessidade desse pai e dessa mãe? Esse pai e essa mãe mais autoritário, que é filhos fortes. A vida é dura. A vida dura se eu não ensinar aqui dentro
lá fora vai aprender. E aqui dentro eu ensino no chinelo. Porque ou eu bato aqui ou a polícia prende lá. Será que é mesmo isso? Será que para ter filhos fortes a gente precisa realmente utilizar da violência? Quando a gente utiliza da violência em qualquer âmbito, a gente compromete o vínculo com os nossos filhos. Como os nossos pais nos educaram, muitos pais que eu atendo, pais, né? E trazem esse viés do meu pai, ele queria filhos fortes. Ele queria uma mulher forte, uma mulher que fosse resiliente, capaz de aguentar a porrada da vida, né? Capaz de aguentar a porrada da vida. Então, para isso, eu vou proporcionar essa experiência número 1 aqui. Quando, na verdade, em casa, o que deveria acontecer é ter um ambiente seguro para este voltar sempre que quisesse se nutrir, conversar, que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente está se nutrindo, a gente está conversando, a gente está trocando. De repente a gente vai para um outro lar, onde a motivação é ser ou não ser visto. Primeiro, ele quer ser visto porque ele considera a mínima possibilidade que, sendo visto, ele vai ser valorizado. Como ele percebe que isso não acontece, muitas vezes o contrário, porque no momento que ele é visto ainda ele traz uma série de outras situações, então ele dá 3 passos para trás. Eu só não quero ser visto hoje dentro de casa, porque se me enxergar vai me incomodar de alguma maneira, né? E aí os sentimentos neste ambiente não são considerados, as regras são inexistentes, mas não é que sejam inexistentes. Nesse ambiente, a gente já vai falar mais sobre ele, neste ambiente as regras um dia existem e um dia não existem. Um dia ok, um dia, de repente, um dia pode falar alto. No outro dia, por causa do trânsito, por causa do trabalho, não pode falar alto dentro de casa enquanto está assistindo TV. Num dia pode dormir meia-noite, no outro dia é castigado porque deu 9 horas e ainda não está na cama. Então a criança não sabe, ou ela vem lá ou ela vem cá. Como é que eu faço? Para que lado que eu corro?